Olá, boa noite. O Jornal das 6 está de volta. E 3 rodovias da região deverão ter o seu limite de velocidade alterados. A decisão foi tomada após um grande trabalho de pesquisa envolvendo uma comissão de análise de acidentes nas rodovias federais aqui do estado. Mas essa medida deverá aumentar os perigos nas estradas? Para esclarecer essa e outras questões, nós conversamos com o inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal de Ijuí. 4 rodovias federais do estado deverão ter seus limites de velocidade alterados. 3 delas são de abrangência da 10ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Ijuí, a BR-285, BR-158 e BR-472. Mas essa mudança deverá ocorrer apenas para veículos leves. Caminhões e ônibus terão um limite de velocidade menor. Mas a grande questão é, o número de acidentes deverá aumentar por causa disso? Eu acredito que não, a gente discorda dessa colocação, até porque há um estudo, né, para que isso, ou para que a prática de um aumento da velocidade efetivamente se concretize. Nós já temos outros exemplos de rodovias onde nós temos essa velocidade praticada e em nenhum aspecto ela é melhor do que as rodovias que nós já temos hoje nas condições que estão. Outro fator é que as rodovias que vão ser implementadas um aumento de velocidade, elas também passarão por melhoramentos na questão de pavimento e de sinalização. Então a gente não acredita que esse fator ele sirva para ser um fator para aumentar acidente. A gente discorda disso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a falta de sinalização é um dos fatores responsáveis pelos acidentes e multas. Por exemplo, um motorista que segue a 80 km por hora na rodovia sinalizada, que é a velocidade permitida atualmente, em outro trecho que não possui a sinalização, poderá andar a 110 km por hora. Então não é justo, digamos assim, que o nosso usuário ele seja penalizado por uma legislação que precisa ser atualizada nesse aspecto. Então acho que é em cima disso que as tratativas feitas com os órgãos, Polícia Rodoviária Federal, DENIT e Ministério Público, inclusive, em conjunto, chegaram à conclusão que há essa possibilidade técnica, então há de se avançar nesse aspecto. Ainda não se tem um prazo definido para o início dessas medidas, pois tudo depende das melhorias de pavimentação e melhorias na sinalização, além da criação de terceiras pistas. E agora vamos falar de esporte. O São Luís jogaria nesta quarta-feira em Farroupilha contra o Brasil, em partida válida pela segunda fase da divisão de acesso do Gauchão. Mas o Farroupilha pediu a transferência do jogo. Portanto, o próximo jogo do rubro é neste domingo na capital missioneira contra o Santo Ângelo, a partir das 13h30 da tarde, com transmissão ao vivo da TV Ijuí pela internet. Para assistir, basta acessar tvijuí.com. E agora você confere como fica o tempo aqui em Ijuí durante a semana. Na quarta-feira, as temperaturas devem subir. Os termômetros marcam máximas de 25 e a mínima fica em 13 graus. A previsão é de predomínio de sol, com poucas variações de nuvens. Não há previsão de chuva. Para quinta-feira, o tempo deve continuar seco. As temperaturas não mudam muito. Pela madrugada, a temperatura chega em 13 graus e à tarde fica em 25. Já na sexta-feira, os termômetros devem marcar máximas de 26 e mínimas de 14 graus. O tempo permanece firme. A previsão é de predomínio de sol com poucas variações de nuvens. Dia 15 de maio vence a segunda parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Para quem optou pelo parcelamento, o boleto está sendo entregue nas residências. A Secretaria Municipal da Fazenda informa que o pagamento pode ser feito nas agências bancárias ou lotéricas conveniadas. Os próximos vencimentos ocorrem em 15 de julho, 15 de setembro e 16 de novembro. Até a última sexta-feira, o setor de tributos da Prefeitura arrecadou mais de 9,6 milhões de IPTU e taxa de lixo.
final de semana foi movimentado. Fique agora com os destaques de segurança pública de Ijuí e região. 2 jovens ficaram feridos em um acidente na noite deste domingo. O fato ocorreu por volta das 10 horas da noite na Rua do Comércio, centro de Ijuí, quando uma motocicleta que seguia no sentido Praça da República Semáforo foi atingida por um veículo que seguia no sentido contrário. A motocicleta era ocupada pelo condutor e por uma jovem de 16 anos. Os dois ficaram feridos e foram encaminhados ao pronto-socorro do HCI. O condutor do veículo fugiu do local, porém, mais tarde foi encontrado e encaminhado à delegacia e teve o seu automóvel recolhido. 5 pessoas acabaram feridas na noite deste sábado, por volta das 10 horas da noite, na BR-285, quilômetro 458, próximo ao posto Nossa Casa. O acidente envolveu 3 automóveis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Ijuí, há suspeitas de que uma caminhonete F250, ao sair do posto e seguir no sentido Ijuí-Panambi, com os faróis desligados e em alta velocidade, teria chocado-se contra uma caminhonete S10, que tentava fazer uma manobra de conversão à esquerda para atravessar a faixa. O automóvel Cadete Ipanema, que seguia no sentido contrário, também foi atingido. A F250 era ocupada apenas pelo motorista, que não se feriu. No interior da S10 estavam 2 pessoas. No Cadete estavam 3 pessoas, dentre elas um bebê de 3 anos de idade. Eles sofreram ferimentos, mas passam bem. Uma pessoa morreu em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo em Santo Augusto, na RS 155. Ainda não se sabe a hora exata do acidente, mas a Polícia Rodoviária Estadual acredita ter ocorrido de madrugada. O fato ocorreu quando um homem de 34 anos que conduzia um veículo Peugeot, sentido 3 Passos Santo Augusto, perdeu o controle do automóvel, bateu em uma árvore e capotou. O condutor morreu no local. Há suspeitas de que o homem teria dormido no volante. Um homem morreu ao ser atropelado na BR-285, em Passo Fundo, na noite de domingo. O homem de 28 anos conduzia um automóvel Montana com placas de espumoso quando em uma curva invadiu a pista contrária e despencou em uma ribanceira. No entanto, a vítima conseguiu sair do veículo e, ao ir até a rodovia para pedir socorro, acabou sendo atropelado por um automóvel Chevrolet Montana de cor branca com placas de Ijuí. O condutor estaria com a carteira de habilitação suspensa. Com o impacto, o homem foi arremessado para o acostamento e morreu na hora. Um homem suspeito de tentativa de homicídio foi capturado na noite desta segunda-feira durante uma abordagem de rotina. O fato ocorreu quando o condutor de uma Saveiro fugiu dos policiais e seguiu em direção à BR-285. A Brigada Militar iniciou a perseguição do indivíduo. Ao passar por uma lombada eletrônica, o condutor da Saveiro teria colidido na lateral da viatura, dado ré e seguido em alta velocidade em direção a Santo Ângelo. Ao entrar em uma estrada, teria perdido o controle do automóvel e caído em uma valeta. O homem seguiu a pé e disparou contra a guarnição. Em defesa, os PMs revidaram e atingiram o homem com um tiro na perna esquerda. Contra o homem, havia um mandato de prisão cautelar preventiva desde fevereiro. Devido ao difícil acesso do lugar onde estava, o homem teve que ser transportado na caçamba de uma caminhonete da Polícia Rodoviária Federal até o HCI. O homem passa bem. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós desejamos a você uma ótima semana e na sexta-feira a gente volta com mais notícias de Ijuí e região para você. Até lá!